Olá, eu sou a professora Márcia Gilpato e eu estou aqui para falar com vocês sobre a metodologia de projetos, que é a metodologia adotada pela Secretaria de Educação Paulista para o período da recuperação em janeiro. Mas antes de nós falarmos especificamente sobre a metodologia de projetos, eu gostaria de resgatar alguns elementos que não podemos perder de vista no período de recuperação em janeiro. Nós estamos vivendo ainda o momento da pandemia ocasionada pelo Covid-19 e durante o período em que foram ofertadas oportunidades de aprendizagem por meio do ensino remoto ou mediado por tecnologia, alguns estudantes, por razões diversas, não puderam dar sequência aos seus estudos e não progrediram nas suas aprendizagens ao longo desse período. Esse período da recuperação de janeiro privilegiará esses estudantes que estiveram afastados das atividades escolares durante o período do ano letivo de 2020. E nesse período, quais são os elementos principais que nós temos que ter como norteadores da nossa prática? O primeiro deles é que nós temos que atrair a adesão desses jovens, desses estudantes. A adesão deles para aquilo que vai ser construído ao longo desse momento de recuperação é o que vai garantir a sua permanência interessada. E a gente não está falando aqui apenas de acesso e de adesão, estamos falando principalmente de progressão de aprendizagens. Então, essa tríade, atrair a adesão, a permanência interessada e principalmente garantir a progressão nos estudos, nas aprendizagens, é que vai ser o elemento chave desse momento de recuperação. Por isso, a adesão da metodologia de projetos como uma metodologia que vai ser adotada durante esse período, para que haja uma contextualização do ensino e para que a gente garanta a progressão das aprendizagens, para que o desdobramento perverso dessa pandemia, que é a ampliação das desigualdades educacionais, não sejam ampliadas e que a gente possa mitigar esses desdobramentos tão ruins que afetaram principalmente os nossos jovens. Então, na aprendizagem por projetos, que é a metodologia adotada para o período da recuperação, abordaremos aqui neste vídeo dois elementos principais. O primeiro é como o professor pode articular as habilidades da sua área do conhecimento utilizando a metodologia do projeto e como fazer a interface do currículo paulista com a contextualização da aprendizagem e a interação entre os estudantes. Se nós lembrarmos, e aqui nós não vamos abordar com muita profundidade a aprendizagem por projetos, mas ela prevê principalmente que haja essa contextualização da aprendizagem. Resgatando um pouco aqueles elementos principais que nós não podemos perder de vista no período da recuperação, que é a adesão do jovem ou do estudante, a permanência interessada e a progressão na aprendizagem, quanto maior for a contextualização da aprendizagem e quanto maior for a interação entre os estudantes, maior a capacidade de nós obtermos essa progressão das aprendizagens, garantidas principalmente a partir desta adesão a um projeto. Lembrando que projeto, por essência, ele não vem do professor para os estudantes, ele é construído com os estudantes para que haja essa adesão e essa permanência interessada, de modo que esta aprendizagem esteja contextualizada. E quando a gente está falando de contextualização da aprendizagem, eu gosto muito de brincar de que, digamos que eu vá construir um artefato tecnológico, digamos que eu queira construir um artefato tecnológico que seja capaz de carregar o meu celular. Eu não vou dizer assim, agora neste momento eu vou resgatar os meus conhecimentos de física, deixa eu abrir aqui a caixinha. Neste momento eu vou utilizar os meus conhecimentos sobre linguagens e códigos. Neste momento eu vou utilizar os meus conhecimentos sobre a área de ciências. Não. Todos esses conhecimentos, eles são mobilizados de forma não automática, se eu for um especialista de forma automática, e se eu não for um especialista, esses conhecimentos e essas habilidades, elas serão retomadas
com tentativas e erros, evidentemente, mas de uma forma contextualizada. Eu estou executando determinado movimento ou construindo um artefato tecnológico, como o exemplo que eu dei, de modo que eu tenha capacidade de mobilizar conhecimentos que talvez eu não tenha para precisar pesquisar, mas de diferentes áreas do conhecimento, de diferentes componentes curriculares. E aí, se a gente está dizendo que a contextualização da aprendizagem, ela prevê que haja essa integração de diferentes componentes ou de diferentes disciplinas, e que pressupõe, evidentemente, a interdisciplinaridade, o que distingue disciplinaridade de interdisciplinaridade? É um elemento que vale a pena a gente resgatar. Bom, de forma muito simples, a disciplinaridade está relacionada à exploração científica especializada de determinado domínio homogêneo do estudo. Ao analisarmos, por exemplo, um movimento corporal utilizado para a execução de determinado movimento no skate, nós vamos explorar de forma mais verticalizada aqueles movimentos ou quais são os movimentos corporais necessários para a execução daquela prática esportiva, por exemplo. Já na interdisciplinaridade, ela comporta a contradição e reconhece que é pertinente e relevante outra ótica de compreensão da realidade, como forma complementar de dar conta dos fenômenos complexos da realidade prática. Conforme o exemplo que eu dei aqui da construção de um artefato tecnológico para carregar o meu celular, essa interdisciplinaridade está muito presente. Para dar conta de um fenômeno complexo da vida prática, eu vou ter que mobilizar diferentes áreas e diferentes habilidades. E aí, então, para que no momento da recuperação a gente possa dar conta do envolvimento dessa interdisciplinaridade que é tão presente na metodologia de projetos, convém que a gente entenda cada componente curricular específico. E aqui nós vamos falar sobre a área de linguagens e códigos. Bem, no componente de língua portuguesa, nos componentes de língua portuguesa e língua inglesa, as práticas de linguagem envolvem a oralidade, a leitura e a escrita, a análise linguística e multissemiótica e a produção de textos. E o ensino dessas diferentes práticas de linguagem, elas envolvem a interdisciplinaridade, a intertextualidade. Imaginemos aqui que estamos na exploração de determinado gênero textual. Um gênero textual, por exemplo, oral, o seminário, né? O seminário, então, ele pode dialogar com a palestra, ele pode dialogar com uma apresentação acadêmica, né? Então, essa intertextualidade está sempre presente nas práticas de linguagem, assim como a interdisciplinaridade. Quando eu vou estudar, por exemplo, uma charge, que envolve um efeito de ironia, que está composta por elementos, por linguagens verbais e não verbais, vai exigir de mim, provavelmente, para entender o efeito de humor ou a ironia presente naquela charge, conhecimentos de diferentes áreas do conhecimento. Além disso, o ensino, né, dos componentes curriculares de língua portuguesa e em língua inglesa exploram muito as condições de produção e recepção de textos, o desenvolvimento de uma postura crítica em textos multimodais. Aqui a gente não vai esgotar todos os pressupostos do ensino dos componentes curriculares de língua inglesa e língua portuguesa. No entanto, o ensino dessas... O que precisa ficar claro, né, é que o ensino da própria especificidade requer também a contradição da interdisciplinaridade. No ensino de arte, as linguagens privilegiadas são as artes visuais, a dança, a música, o teatro, as artes integradas, e tudo voltado para que o jovem possa expressar os seus sentimentos, refletir, compreender suas próprias ideias, num movimento de compreensão para também produzir pensamentos, para criar com autoria, exteriorizar sobre formas e fenômenos artísticos, estéticos, para que ele possa elaborar poéticas como formas de produção artística, tanto individual quanto coletiva.
lembremos-nos que durante esse período da pandemia, muito provavelmente, certamente os equipamentos culturais estiveram fechados e muitos jovens estiveram afastados de práticas culturais e artísticas que são tão essenciais para a juventude na construção da sua própria identidade e na sua manifestação, inclusive na sua manifestação muitas vezes contra uma cultura que é tida como predominante ou valorizada socialmente, até no movimento de resistência ou contradição a esses movimentos artísticos e estéticos hegemônicos, eles estiveram afastados dessas possibilidades, né? Então, este momento da recuperação pode prever, né, o resgate, ou deve prever o resgate desses elementos que são tão essenciais para a juventude. No componente de educação física, por exemplo, as práticas corporais privilegiadas são os esportes, as brincadeiras de jogos, a dança, as lutas, as práticas corporais de aventura, as ginásticas. Algumas práticas corporais são privilegiadas em determinados anos, a depender do desenvolvimento físico dos estudantes, e outros que permeiam, como a dança e os esportes, que permeiam todos os anos da escolaridade básica. Bem, e no componente de educação física, essas aprendizagens das práticas corporais, elas visam principalmente a transposição dessas práticas para fora da escola, né? Para que ele possa transpor isso que ele vivencia dentro do universo escolar para a forma de modo que possa haver uma articulação e de que ele possa transpor toda essa aprendizagem que está voltada para essas práticas corporais na vida fora da escola. Isso principalmente visando que haja uma ampliação do respeito à cultura e à importância dessas práticas culturais para o reconhecimento da diversidade cultural. Bem, então essas especificidades dos diferentes componentes curriculares ou desses elementos disciplinares, eles estarão integrados no período da recuperação, de modo que a gente possa ter uma articulação deles voltado para a metodologia de projetos. E aí, a título apenas ilustrativo, a gente vai trazer aqui uma das temáticas presentes lá na matriz de habilidades do período da recuperação. Uma temática que poderia ser abordada seria a prática de linguagens e suas possibilidades de atuação social, política, artística e cultural. Digamos que na seleção dessa temática, as habilidades que poderiam ser prioritárias neste momento poderiam ser caracterizar o movimento hip hop como expressão sociocultural, relacionar diferentes produções artísticas e culturais contemporâneas com outras obras do passado, procurando aproximações de tema e sentido. Além disso, compreender a relação entre arte, ciência e tecnologia e desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, tendo em vista um objetivo comum, respeitando as poéticas e potencialidades individuais. Se nós analisarmos essas práticas, essa temática e as habilidades que estão sendo ilustradas aqui, nós já poderemos ver nessas habilidades a interdisciplinaridade presente. E como eu suponho, né, que na mente de vocês já deve estar pipocando uma série de possibilidades. Tenho certeza que o conhecimento acumulado pela rede no uso prático de projetos voltados para manifestações artísticas, sobretudo da juventude, tem um grande potencial de atrair a adesão dos estudantes, contribuir para a sua permanência interessada e concorrer, né, de forma a contribuir para o desenvolvimento das aprendizagens que não foram, infelizmente, desenvolvidas ao longo desse período de pandemia por que passamos. E aí, falando um pouco do hip hop de forma ilustrativa, é uma arte que está no cerne das expressões artísticas dos mais distintos agrupamentos juvenis que almejam nessas linguagens, sobretudo na música e na dança, ter reconhecimento social, visibilidade, inclusive desafiando as convenções estéticas da atualidade. O hip hop é uma arte popular que desafia as convenções reconhecidas como a
cultura valorizada socialmente e, ao mesmo tempo, uma expressão que possibilita a construção de uma identidade juvenil. Então, aqui a gente traz essa ilustração apenas como uma possibilidade, não há nenhuma intenção indicativa, né, do trabalho com o hip hop, mas apenas de forma a exemplar, né, trazer aqui uma possibilidade de articulação desses diferentes componentes curriculares na tentativa de garantir que esses ambientes de aprendizagem estejam favoráveis às progressões dos estudantes. É isso, até mais.